Deixa eu só confirmar aqui a presença. Então, nós temos aqui certo, o José Ítalo, Cauane, Maria Eduarda, Meliane, Pedro, Rafael, Riquelme e a Valesca. Ok, beleza. Então, potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Assim como nós tínhamos que a soma, né, a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, né? A potenciação é simplesmente uma multiplicação de fatores iguais. Viu? Simplesmente isso. Então, vamos só então dar uma relembrada. Nós temos o que? A base, né? Nesse caso aí, 1/5 seria a base. E nós temos aqui o expoente, né? E o resultado disso tudo é que nós chamamos de potência. Então, um exemplo de potenciação, como eu já havia explicado anteriormente, né? Como eu disse, a multiplicação de fatores iguais. Assim como nós temos 2 elevado a 10, que é a mesma coisa que 2, sendo multiplicando ele aqui, né? Em 10 fatores iguais, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, né? 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, aí que dá 64, 64 vezes 2, 128, aí 128 vezes 2, 256, 256 vezes 2, 512, e 512 vezes 2 dá 1024. Né? Então, vamos ter sempre essa multiplicação em parcelas iguais, não em fatores iguais, na verdade. Assim como também nós temos aí o 3 elevado a 4, né, que nada mais é do que o 3 multiplicando em 4 fatores iguais. E nós temos aqui o 5 elevado a menos 4. Né? 5 elevado a menos 4, que nesse caso é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 4, que dá 1 sobre 625. Então, só para recordar, né? Quando o expoente é par, a potência será sempre positiva, ou seja, o valor será sempre positivo, independente se a base for positiva ou negativa, né? Então, o resultado vai ser sempre positivo. Liga essa luz aqui, por favor. E nós temos também, né? Esse exemplo aí já exemplifica, esse exemplo aqui já mostrando, quer dizer que nós temos aqui menos 2 quintos, né? Que nesse caso vai dar 4,25. Ou também eu posso colocar aqui como, sei lá, menos 5 elevado ao quadrado. Lembrando que a base ela tem que ser, não, o expoente tem que ser par. Então, não importa se o expoente for 2, 4, 6, 8. Sendo par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, neste caso aqui, nós vamos ter um resultado sempre positivo. Assim como neste nosso segundo exemplo aqui. Aí, quando o expoente é ímpar, a potência vai ter sempre o mesmo sinal da base. Ou seja, nós temos aqui esse exemplo, né? 1 meio, né? Menos 1 meio elevado ao cubo, né? Menos 1 meio elevado a 3. Então, nesse caso aqui, vamos ter esse menos 1 meio
que é a mesma coisa que menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2, que dá, então, menos 1/8. Né? Porque a potência se trata de uma multiplicação de fatores iguais. E nesse segundo exemplo, lembrando que, ó, como aqui é positivo, o sinal sempre vai ficar positivo. Os casos particulares que nós vamos ter sempre das potências, né? Se o expoente é 1, então a potência, vamos dizer assim, sempre vai ser igual à base. O expoente 0, então as potências, nesse caso, vão ser sempre iguais a 1. Ou seja, então, independente do que seja a base, se a base for fracionária, se a base for positiva ou for negativa, se for elevado a 0, o resultado sempre será 1. Ok? Então, resumindo aqui, todo número elevado à potência 0, né, com expoente 0, vai ser igual a 1. Só para resumir. Aí aqui nós vamos ter sempre outros exemplos para destacar. Vamos lá. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Ou melhor dizendo, não importa o sinal da base. Se o expoente for par, o resultado sempre será positivo. E se o expoente for ímpar, o resultado sempre vai ter o mesmo sinal da base, ou seja, a potência sempre terá o mesmo sinal da base. Aqui, ó, base positiva, expoente ímpar, então o resultado também vai sempre se manter positivo. Potência, né? Ou seja, uma base elevada ao expoente 1, resultado vai ser o mesmo. Percebe-se que eu tenho aqui um número decimal, né? Então, porém, ó, base negativa, expoente par, resultado sempre positivo. Potência com expoente inteiro negativo. Pela propriedade, vamos dizer assim, de quociente de uma potência, a gente vai ter o seguinte. Depois eu vou dar uma pinceladazinha nessas propriedades com um outro slide, tá? Então, escrevendo o quociente em forma de fração, a gente vai ter isso. Né? Ou seja, aqui o que eu tenho, né? É 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à quinta. Então, aqui nós vamos ter 5 elevado ao quadrado menos 5. Né? 5 elevado ao quadrado menos 5. E vai dar 5 elevado a menos 3. Se fosse para escrever na forma de fração, seria isso. Ó. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 multiplicando aqui em 2 fatores. E aqui 5 elevado à quinta é a mesma coisa que o 5 multiplicado em 5 fatores. Percebe-se que cortando esses dois de cima com os dois de baixo, sobram-se esses 3 fatores iguais, que dá a mesma coisa que o 5 elevado a 3. Então, seria 1/5 elevado a 3. Ok? Aí, nesse caso aqui, nós vamos ter isso, né? Então, eu posso concluir que esse 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1/5 elevado a 3. Tá?
Mas aí, para quem não entendeu direito essa coisa das propriedades, das potências, eu vou dar uma parada nessa apresentação aqui e eu vou pegar um outro slide aqui de um site, né, que é o Mathematics, viu? Que aí ele já resume bem todas as propriedades, né, para a gente também já dar uma pincelada nelas. Então, nós temos, deixa eu só começar aqui a apresentar para vocês, aí deixa eu ver, chegaram alguns alunos aqui, deixa eu só botar aqui a presença deles. Então, nós temos aqui, deixa eu ver, Ana Luiz, o Caio, Elisângela, Hélio, só para confirmar, José Ítalo, Cauane, Eduardo, Maria Eduarda Gonçalves, Eduardo Moura, Meliane, né, a Maria Vitória, né, Milene, Pedro, Rafael, Riquelme, Sara Cristina, Valesca e o Vitor. Pronto, beleza. Então, pronto. Isso aqui você também pode encontrar lá no mathematics.com.br, viu? Então, vamos só dar uma pincelada aqui nas propriedades da potenciação, porque elas vão auxiliar vocês logo em diante nesses conteúdos. Então, a primeira seria produto de potências de mesma base, ou seja, eu tenho as bases iguais, né? E eu tenho a multiplicação entre elas, né? Aqui que chama-se produto de potências de mesma base. Então, a gente só faz repetir a base e somar os expoentes, como nós temos aqui, ó. 5 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Então, é só pegar, repetir a base e somar os expoentes. Né? 5 elevado a 2 mais 3, então 5 elevado a 5. No quociente de potências de mesma base, aí já diferencia um pouco, né? Porque isso é um quociente, vamos lembrar que toda fração ela é uma divisão. Então, nós temos a elevado a m sobre a elevado a n. Então, isso aqui é só pegar e repetir a base e subtrair os expoentes. Como exemplo, nós temos aqui, então, o 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 2. Então, seria 2 elevado a 6 menos 2, que é igual a 4. É a 2 elevado a 4. Tá? Na terceira propriedade que nós temos é potência de uma potência. Né? Ou seja, potência de potência, né? Nesse caso aqui nós temos o a elevado a uma potência entre parênteses e logo em seguida é elevado a uma outra potência, né? Ou seja, elevado a um outro expoente. Então nós vamos ter aqui uma multiplicação de expoentes, né? Como exemplo, nós temos aqui 3 elevado a 2 e elevado a 3. Então aqui é só pegar e multiplicar, né? Que vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3, então nós temos aqui 3 elevado a 6. E potências de um produto. Como assim? Nós temos aqui um produto, né? Ou seja, qualquer número quaisquer, A vezes B, elevado a uma potência M. Então, esse expoente, ele vai ser dividido tanto para A como para B, vai ser distribuído, né? A gente aplica como se fosse uma distributividade aqui. Como nesse caso aqui nós temos o seguinte, ó. 5 vezes 4 elevado a 2, que seria a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, que também vai dar os mesmos 20 ao quadrado. Aí você quer dizer, então quer dizer que se eu tiver dois números multiplicando, dois números elevados ao mesmo expoente, em uma multiplicação, eu posso multiplicar os dois?
Pode, não tem nenhum problema. Pela propriedade de potência de um produto, você pode fazer isso. Por exemplo, 3 elevado a 4 vezes 5 elevado à quarta potência. Isso vai dar o resultado de 15 elevado à quarta potência. Você pode fazer isso sem nenhuma dúvida. Aí ali você vê que nós temos ali a propriedade de potência de um quociente. Se tiver alguma dúvida é só perguntar, viu, gente? Então nós temos aqui A dividido por B, né, elevado a um expoente M. Então a gente vai distribuir esse M, né, esse expoente, tanto para A como para B. Né, você percebe que ali nós temos a condição de que o B deve ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, né? Então ali nós temos o seguinte, 4 nonos, né, elevado ao quadrado. É só distribuir, né? Só distribuir ali 4 ao quadrado sobre 9 ao quadrado, então 16 sobre 81. Aí vamos mais uma vez explicar aquela ideia agora, então, do expoente inteiro negativo. Quando eu tenho um expoente inteiro negativo, como você percebe aqui, A elevado a menos N, então simplesmente eu vou inverter a base, tá? Então a base nesse caso ela será invertida. Pronto, nós temos aqui alguns exemplos. Ó. Esse exemplo aqui que nós temos de o 3 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1/3 elevado a 2, que seria 1 elevado, não, 1 sobre 3 ao quadrado, então vai dar 1 nono. No nosso segundo exemplo que nós temos aqui, que é menos 3/5 elevado a menos 1. Então é só inverter a base que nós vamos ter menos 5/3 elevado a 1. Ok? Pronto, essa radiciação aqui a gente vai ver depois, né? Porque na verdade a radiciação ela é uma oposição à potenciação. Ela é uma operação inversa, tá? Então agora a gente vai só passar adiante, viu? Pronto, deixa eu só pegar aqui da apresentação lá no próximo slide. Pronto, a gente agora vai entrar em outro assunto que ainda está dentro da parte de potenciação, viu? A gente vai entrar um pouco aqui na parte de notação científica. O que tem a ver a parte de notação científica com potenciação? Aí vocês também vão ver isso aí, se já não estiverem vendo, né? Que é na parte da física, né? Que eles usam muito essa parte de notação científica. Né? A notação científica é uma representação de números muito grandes ou pequenos, né? Usando potências de base 10.
Então, nós temos aí, né? Pronto, beleza. Deixa eu ver ainda não, né? Mas vamos ver ainda. Bom que já vai com esse conhecimento prévio. Então, nós temos aqui que isso aqui seria uma representação de números muito grandes ou muito pequenos usando potências de base 10. Mais uma vez só, relembrando, né? Então, potências de base 10, vamos só pegar aqui o seguinte. Expoentes positivos, né? Exemplo de potências de base 10, né? 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E nós temos potências de base 10 com expoentes negativos, como nós temos aqui 10 elevado a menos 3, como a gente já viu anteriormente lá, daquela propriedadezinha do expoente inteiro negativo. Que nós vamos ter aqui 10 elevado a menos 3, ou seja, que é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 3, que dá 1 sobre 1000, que dá 0,001 ou 1 milésimo. A gente chama isso aqui de 1 milésimo. Né? Para quem já deve ter visto, por exemplo, agora nas Olimpíadas, né? Tem lá os tempos dos atletas, né? Que às vezes, em alguns casos, né? A diferença ela é tirada nos centésimos e nos milésimos de segundo. Então, 10 elevado a 3 é igual a 1000, né? Vamos só recordar. Da notação científica, potências de base 10, nós temos essas aqui. É uma tabelinha para você dar uma lembrada, né? Lembrando, né? 10 elevado a 0 é 1. Aí vamos só rever aqui, né? Então, nós temos ali, né? 10 elevado a 1 é 10, né? 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 4, 10.000. Você percebe que, de acordo com o expoente que eu tenho ali, vai aumentando os zeros, né? Ou seja, expoente 3, 3 zeros. Expoente 4, 4 zeros. Expoente 5, 5 zeros, né? É mais ou menos por aí. Agora, aqui, na parte negativa, ou seja, onde eu tenho o expoente inteiro negativo, ó, percebe, ó, menos 1, então é 0,1. Menos 2, 0,01 ou 1 décimo. Né? Aí vamos ter 1 milionésimo e por aí vai. Percebe-se que, conforme aqui o que eu tenho de expoente negativo, ó, menos 2, né? Percebe-se que eu tenho agora duas casas à direita da vírgula. E percebam aqui que quando eu tenho 3 casas, né? Ó, são 3, né? Menos 3, então eu vou ter 3 casas à direita da vírgula, sempre terminando em 1, é claro, isso com uma potência de base 10. Então aqui, ó, 10 elevado a menos 4, ó, se for contar, são 4 casas, né? E terminando com o 1. Então aqui, menos 5, vão ser então 5 casas após a vírgula, né? À direita da vírgula, terminando em 1. Né? Então, tá aqui, ó, menos 8. E eu vou ter 8 casas após a vírgula, né? Terminando lá no 1, né? 0,0001. E por aí vai.
Aí existem algumas vantagens, né, em utilizarmos essa notação científica, né? Então, os números muito grandes ou muito pequenos, eles podem ser escritos de uma forma reduzida. Lembrando que isso aqui é utilizada por computadores e máquinas de calcular e torna os cálculos mais rápidos e mais fáceis de fazer. Né? O número estará em notação científica, né? Vamos só lembrar. Relembrar não, entender. O número estará em notação científica quando estiver escrito nesse seguinte formato: x vezes 10 elevado a y. Esse x, ele é um valor qualquer, né? Multiplicado por uma potência de base 10. Lembrando que normalmente esse valor qualquer, ele é um número, pode ser, ele é um número que pode ser natural ou pode ser decimal, tá? E o y, ele é um expoente que pode ser positivo ou negativo. Como esse exemplo aqui, 3.000, né? Ele é o 3 vezes 10 elevado a 3. Ou 0,003, né? Ou seja, 3 milésimos. Então, nós temos ali o 3 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Aí usamos esses expoentes positivos quando estamos representando números muito grandes e os expoentes negativos quando estamos representando números pequenos. E é correto que o valor de x ele esteja entre 1 e 10, né? Possivelmente não adotaremos essa prática. O correto é que ele esteja pelo menos entre 1 e 9, tá? Por que não poderia estar entre 1 e 10? Porque se fosse 10, o 10 já estaria bem aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, né? Se eu colocasse aqui 10 vezes 10, né? E colocando em notação científica. 10 vezes 10 elevado a 9. Não faz muito sentido. Isso aqui dá um produto de potência de mesma base. Então, isso aqui seria a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 10. Aí vamos lá, exemplo de valores escritos em notação científica. Né? Você percebe que isso aqui vai ter muita aplicação ou na química ou na física. Né? Por exemplo, velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo, ou, quando a pessoa não quiser colocar um número muito grande, isso aqui dá 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz no vácuo. Aí você pensa, é muito rápido. Porém, você só chegaria daqui até o Sol em 8 minutos, né? Ainda demoraria para chegar daqui até o Sol, se alguém quisesse fazer isso, claro. Aí, o diâmetro de um átomo, né? De um átomo desse HI é um átomo de hidrogênio, que é o elemento mais abundante no universo, né? E coisa e tal. E é o elemento mais básico que tem, porque ele só possui um próton, né, no núcleo e possui um elétron nas órbitas. Então, o diâmetro desse átomo aí é de 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros, ou seja, deixa eu tentar voltar bem aqui. Pronto. Seria isso aqui o tamanho de um átomo de hidrogênio, tá? Ou seja, bem pequeno. Quantidade de moléculas em mol de substância qualquer, isso aqui vocês vão ver na química, logo, ou no segundo ou no terceiro ano, não lembro bem.
quantidade de segundos em um ano, né? Ou seja, quantidade de segundos em um ano. Quantidade de água nos oceanos da Terra, né? 1,35 vezes 10 elevado a 21 litros. Né? A duração de uma piscada, que dá 2 vezes 10 elevado a 1, ou seja, dá 2 décimos de segundo. E a massa de um átomo. Aí vamos aqui algumas operações com notação científica, tá? Adição, né? Então, para somar números escritos em notação científica, é necessário que o expoente, claro, seja o mesmo. Se não, vamos transformar uma das potências, né, para que o expoente seja igual da outra. Pronto, tipo isso, ó. Nós temos aqui, ó, 5 vezes 10 elevado à quarta, mais 7,1 vezes 10 elevado a 2. Então, eu só poderia somar aqui se esses dois aqui tivessem, ó, o mesmo expoente. Então, a gente pode pegar e transformar. Como é que a gente transforma? Mexendo no número aqui, ó. Então, o que foi feito? Eu andei algumas casas para a esquerda. Aqui, ó, por exemplo, 7,1. Andou-se 2 casas para a esquerda e ficou, né, ó, 2 casas para a esquerda, aí ficou 10,4. Então, quando eu quiser aumentar esse número aqui, ó, esse expoente, é só eu pegar o número aqui, andar casas para a esquerda, e quando eu quiser diminuir, eu ando casas para a direita. Então, aqui ficou 5 vezes 10 elevado a 4, e aqui ficou 0, né, que ficou cerca de 71 centésimos, né, vezes 10 elevado à quarta, ou seja, ficou tudo no mesmo expoente. Então, eu posso somar, ó, 5 mais 0,071 vezes 10 elevado à quarta. Então, ficou isso, 5 vezes 5,071 vezes 10 elevado à quarta potência. Agora vamos aqui com a parte de subtração. Né? Na subtração também vai ser necessário que o expoente seja o mesmo, né? E o procedimento vai ser parecido ou igual ao da soma, só que a gente vai diminuir. Aí você percebe aqui que eu tenho 7,7 vezes 10 elevado à sexta. E aqui eu tenho 2,5 vezes 10 elevado a 3. Ou eu diminuo este aqui, ou eu aumento esse daqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse daqui. Percebe-se que aqui, ó, eu tinha que andar 3 casas, né, para ficar 10 elevado a 6, então é o que foi feito, ó. Uma, né, aí 2, 3. Então ficou aqui 7,7 vezes 0,0025 vezes 10 elevado a 6. Então ali ficou 7,6975, né, vezes 10 elevado a 6. Percebe que esse númerozinho lindo aqui vai ficar sempre entre 1 e 9, né? Na multiplicação, multiplicamos os números sem o expoente e a gente mantém a potência de base 10 e aí a gente soma os expoentes de cada uma. Ou seja, a multiplicação ela vai ser sempre diferente da adição e da subtração. Pronto, nós temos isso, ó, como exemplo. 4,3 vezes 10 elevado a 3, que multiplica 7 vezes 10 elevado a 2.
Então, a gente só vai multiplicar mesmo. 4,3 vezes 7. E o 10, eu vou aplicar aquela propriedade do produto de potência de mesma base, né? Ó, onde eu tenho que repetir a base e pegar, somar os expoentes. Então, multiplicando, eu tenho aqui 30,1 vezes 10 elevado à quinta. Porém, que foi dito lá nas propriedades dessa notação científica, é que esse número aqui tem que ficar entre 1 e 10. Aqui já está passando disso. Então, eu pego, ó, ando uma casa para a esquerda, com a vírgula, e aumento 1 aqui. Certo? Ó? Então, isso aqui seria, na verdade, 3,01 vezes 10 elevado a 6. Aí vamos lá, na divisão. Na divisão, aí nós pegamos, né, dividimos os números sem expoente, mantemos a potência de base 10 e aí a gente subtrai esses expoentes, tá? A gente pega e vai subtraindo esses expoentes. Pronto, nesse exemplar aqui que eu tenho, ó, 6 vezes 10 elevado a 3, dividido por 8,2 vezes 10 elevado a 3. Então, aqui eu vou ter uma divisão, né? 6 dividido por 8,2 vezes 10 menos 2. Porque aqui, ó, o que eu tenho? Ó, aqui eu tenho uma divisão, né? Ou seja, um quociente de potência de mesma base, onde eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, nessa divisão, eu vou ter 0,73 vezes 10 elevado a 1. Porém, como eu tenho aqui, ó, ele tem que ficar entre 1 e 10. Isso aqui seria, na verdade, 7,3, né? Simplesmente isso. Ficaria apenas o 7,3. Porque, lembra que eu falei que se eu andasse casas com a vírgula para a esquerda, eu aumentava? Então, se eu andar com a vírgula para a direita, eu diminuo. Porque aqui, se eu diminuísse, ficaria 7,3 vezes 10 elevado a nada. E qualquer número elevado a zero é 1, então ficaria apenas o mesmo 7,3. Ok? Então, a aula de hoje, né? Vamos dizer assim, a matéria para hoje seria essa, né? Pronto, aí vamos ver aqui, tua pergunta aqui, vamos ver se eu compreendi aqui. Tem que colocar a vírgula até que fique menor ou igual a 10. Pronto. No caso, tem que colocar a vírgula até que fique realmente menor do que 10, tá? Porque, obrigatoriamente, ele tem que ficar entre 1 e 10. Não pode ser 10, na verdade. A definição exata seria que aquele númerozinho tem que ficar entre 1 e 9. Né? Entre 1 e o 9. Pronto, como aqui. Deixa eu voltar um exemplo lá atrás. Pronto, nesse caso aqui, como aqui era 30, vou apagar isso aqui. Como aqui era 30,1, já passou. Eu consigo decompor esse 30 em algum número multiplicado por 10. Então, aqui, se eu andar a vírgula para cá, né? Vai ficar o quê? 3,01. Aí eu acrescento, ó, que eu andei com a vírgula para cá, então vai ficar 10
elevado a 6. Tá certo? Aí se fosse o contrário, né? Vamos supor que aqui, vamos supor, né? Supondo que aqui fosse 0,301 vezes 10 elevado a 5, né? Se eu andar com a vírgula uma casa para cá, ó, por que eu tenho que fazer isso? Porque o número tem que ficar entre 1 e 9. Eu não posso ter número decimal nessa parte aqui, ó. Assim, número decimal que eu digo um número com 0, né? O número entre 0 e 1, na verdade. Então aqui eu vou ter o seguinte. Aqui vai ficar 3,01. Como eu andei uma casa para a direita, é como se eu estivesse dividindo por 10. Então vai ficar aqui 10 elevado à quarta potência. Viu? Então tem que sempre que pegar essa casinha da vírgula e deixar ela aqui. E lembrando, se eu tiver que andar com ela para a esquerda, eu aumento um aqui no expoente. Se eu tiver que andar com ela para a direita, eu diminuo um no expoente para cada casa. Pronto, deixa eu ver se todos entenderam, né? Aí aqui vamos para a nossa atividade, tá? Eu não coloquei a página ali, acabei me esquecendo. Perdoe aqui Perdoe a vergonha que eu passei. Mas isso aqui vocês vão encontrar na página 140 do livro de vocês, tá? Na página 140 do livro, vocês vão pegar lá na questão 23, né? Vão ser as questões 23 e 24. Né? Na questão 23, é só utilizar as propriedades da potência para reduzir essas expressões a uma única potência. Tipo, aqui eu tenho 3 elevado a 7 dividido por 9 elevado a 2. Esse 9 aqui, eu posso decompor ele, por exemplo, esse 9 eu posso decompor ele em 3 ao quadrado. Aí aqui, como eu tenho 9 ao quadrado, né? Aí ficaria 3 elevado a 2 elevado a 2. Aí você aplica as propriedades, tá? Aqui, basicamente, é quase a mesma coisa, né? Aqui você vai aplicar aquela propriedade do número do expoente inteiro negativo. Você vai inverter isso aqui. Isso aqui era para me ter explicado na parte de radiciação, mas é simples de eu dizer. A radiciação, ela vai ser o seguinte. Eu tenho uma raiz, tá? Vamos supor, eu tenho a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Bem aqui eu tenho um índice, tá? Aqui seria o índice da raiz. E aqui seria a potência do radicando. Isso aqui vai ficar simplesmente isso. 3 elevado a 2 terços, tá? Sempre o índice vai ser o denominador do expoente e a potência, não, aí vamos dizer assim, o expoente vai ser, o expoente do número aqui vai ser o numerador. Como, por exemplo, nesse 4 aqui, ó, esse 4 aqui ele vai ser a mesma coisa que 4 elevado a 1 terço, tá? Aí daí vocês já conseguem resolver e decompor esse negócio.
Isso é na questão 23. Bingo, né? Pelo amor de Deus. Aí vamos aqui. A questão de número 24. Questão de número 24, você observa aí que nós temos uns desenhos egípcios que são os hieróglifos, né? E eles indicavam números por desenhos antigamente. Né? Esse daqui é o número 1, né? Aqui é o 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, não sei nem que desenho é esse, parece uma gota d'água. E 1.000.000, né? Que parece uma pessoa suplicando aqui por perdão. Então, observando esses símbolos, né? E utilizando a potência de base 10, você vai escrever o valor para cada símbolo. Aí nós vamos pegar a parte lá de notação científica e as potências de base 10. Por exemplo, ó, aqui você vai observar, né, ó, na letra A, escreva o valor de cada símbolo desses, né? E você tem aqui a tabela, é só escrever de acordo com a tabela. Na letra A. Na B, aí você percebe, para compor um número no sistema de numeração egípcio, é preciso adicionar cada valor, ou seja, esses valores aqui são todos somados. Por exemplo, eu tenho esse, mais esse, este, mais este, mais este. É como se eu pegasse aqui, ó. Esse valor é o quê? Aqui, ó, 100.000. É 100.000 mais 100.000. Né? 100.000 mais 100.000 mais 100.000. Aí você vai colocar eles em potência de base 10. Né? Ou seja, é como colocar em uma notação científica. Tá? Você pode colocar em notação científica mesmo. Viu? Aqui também a mesma coisa, e aqui também vocês vão também somar e colocar depois em notação científica, né? Com aquelas potências de base 10. Certo? Entendido essa parte da atividade? Pois bem, pessoal, então a nossa aula de hoje é isso, né? Então, obrigado aí pela participação, obrigado aí pela presença de vocês, tá? E logo em seguida, quando for mais ou menos meio-dia, acho que eu já libero o grupo. Se eu não tiver liberado, alguém me lembra, tá? Eu já libero, já coloco esse material lá no grupo e também coloco já também pego colocar a aula gravada de hoje. Então, pessoal, obrigado aí pela participação, pela presença de vocês. E até amanhã, né? A atividade é até amanhã antes da aula. E até a próxima, pessoal.